Piscando, tá rodando, tá gravando. Bom dia. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos nessa? Amanhã, que amanhece menos carrancuda hoje. A promessa de um pouquinho menos frio hoje. Bom dia, meu amor. Até mais tarde, te amo. O outro amorzinho está lá na escola. Pela última vez, pelas próximas 2 semanas, né? Depois ficará 2 semanas aqui com a mamãezinha dele. Mas tá lá, ficou de boa. Só tem acordado, sendo muito difícil o despertar dele. Ele dormiu tarde, né? Foi dormir tarde. E aí ele acorda super mal-humorado e respondendo e tudo. É um pouco complicadinho lidar com ele nessas horas. Ainda mais com essa friaquinha, né? Ele se revolta, ele não quer levantar. Enfim, mas tá lá, tá de boa. Se despediu de mim com carinho. Tadinho, só tinha uma aluninha. E eu cheguei mais tarde, inclusive, hoje. Tô saindo, inclusive, mais tarde agora. Chegar um pouquinho atrasado no trabalho. E tenho muita coisa a fazer, muita coisa. Bom, hoje é quinta-feira. Hoje é dia 12 de julho de 2018. Tenho que lembrar de chegar no trabalho e pedir as carnes, porque sábado eu trabalho aí o dia inteiro. Tem festa junina, né? E aí eu vou vender churrasquitos durante o dia. Tentar ganhar uma graninha aí, torcer pra que tudo dê certo, né? Olha o Palio. O Palio fez besteira, né? Esse é o problema. Não calculou direito, né? Bom, seguimos na nossa onda de frio. Hoje eu consegui acordar cedo, 5h30 da manhã, nessa geladeira. Também o Cauê me ajudou muito. Ele me convenceu a ir pra academia, né? Ele 1h30 acordou, me chamou. Eu fui lá ficar com ele pra ele dormir de novo e tais que tais. Aí depois ele dormiu rápido, depois me chamou de novo. Aí a mãe dele foi lá. Ele de novo dormiu, passou alguns minutos, chamou de novo. Aí a gente se entregou, porque senão não ia conseguir dormir, né? E aí ele veio pra nossa cama. Aí, meu amigo, cotovelada, soco no olho, chute no saco. É esse o convívio com este pequenininho, bonitinho, delicadinho, fofinho, que arrebenta a gente, né? Mas enfim, faz parte. E aí não tive dificuldades em sair às 5h30 da manhã do conforto da minha cama, porque não estava tão confortável assim. Logo de manhã, na minha manhã, né? Foi bem cedo para ele também. O Márcio hoje está trabalhando sozinho no escritório. Sozinho. Ele mandou um filme para nós mostrando a empresa, mostrando, nossa, que empresa bacana, bonita. Como diz o Mauro, o visual clean, né? Tudo muito arrumadinho, né? É uma startup. Diz que está em vários países da Europa e bem grande, tudo, bacana pra caramba. Até o Márcio falou que é o menor, o de Belfast é o menor escritório deles. Muito legal, uma ótima empresa, com muito boa estrutura.
E ele tá trabalhando sozinho hoje porque hoje é feriado lá. Ai que bonito o caminhãozinho, o fofinho aqui. Ah, agora daqui dá pra ver que ele tá quebrado. De trás dava pra entender só que ele tava querendo entrar pra direita. É... Lá é feriado, lá é o feriado da independência. Embora seja uma administração conjunta do Reino Unido, os países têm sua identidade, os estados têm a sua autonomia, né? Eles são regidos basicamente pelo mesmo conceito monetário, né? Pela mesma economia. As decisões do Reino Unido são para todos os países no conceito econômico. Enfim, e hoje é um dia onde eles comemoram a independência da Inglaterra, né? Provavelmente a independência é o que criou esse conceito de Reino Unido, né? E o Márcio está sozinho lá no escritório porque ele trocou a segunda-feira dessa semana, que só aqui em São Paulo, Brasil, foi feriado. Ele trocou e ficou mais um dia lá com o Mauro, com a família, né? E aí eles voltaram todos na segunda. O Mauro voltou pro Brasil com os meus pitocos e a minha cunhada. E o Márcio voltou para Belfast, voltou para Dublin, né? E depois pegou o busão para Belfast e voltou a trabalhar na quinta, na terça. Então ele está hoje pagando o dia, né? Só, simplesmente. E aí fez um filminho para nos mostrar a empresa, aproveitando justamente isso, justamente que estava vazio, né? Rapaz do céu, esse mano atrás aí dessa motoquinha que eu passei, com a blusa curta e sem blusa, sem luva. Eu vou te falar, viu? Tem nego que é macho mesmo. Macho, macho. Falar da Malala. Malala é uma menina, se eu não me engano, eu não sei se ela é indiana ou afegã. É ali da região, uma região de deplorável conceito social, onde tradição e religião tratam a mulher da pior forma possível. Aceitação e uso de estupro para certas punições, direitos ao homem específicos de punir a sua mulher da forma mais torturante possível, julgamentos bem frouxos, mesmo que a lei chegue a considerar o fato como criminoso, mas os julgamentos, quem julga favorece e amolece as questões para os agressores. Todo um contexto muito feio que, ao que parece, tem gente aqui no Brasil que está querendo que volte, né? Mas enfim, e a representatividade desta menina, ela é muito forte, porque ela sempre foi uma menina, ela é uma menina muçulmana, se eu não me engano, que defende o direito das mulheres à educação, à igualdade. E você falar essa língua onde ela vive, onde ela nasceu, é extremamente perigoso. E ela sofreu exatamente por isso, por essa postura e por esse discurso, uma tentativa de assassinato. Num ônibus ela tomou 1 ou 2 tiros no rosto, por conta de uma discussão com um homem. E tornou-se símbolo, se salvou e tornou-se símbolo dessa luta, né? Deste conceito básico
de igualdade às mulheres, que é uma pena que em algum canto do planeta nós ainda estamos discutindo, ainda estamos tocando nesse assunto. Mas de onde ela vem, isso não é sequer cogitado, não é aceito pela própria população. E é complicado o nosso julgamento a quem aceita, porque é a aceitação pela força, é a aceitação por quem não tem forças para lutar. Entendeu? Então, quando um caso impressionante, não só do ocorrido, do atentado que a menina sofreu, mas pela postura dela, quando alguma coisa nesse sentido ocorre, a gente tem que vangloriar. E vangloriamos mais algumas coisas. Malala está no Brasil. Ela sofreu esse atentado, essa tentativa de assassinato dentro de um ônibus quando tinha 14 anos. Aos 17, em 2014, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E eu não sei exatamente a posição dela. Ela simplesmente viaja o mundo dando palestras e falando não só sobre a sua percepção ou sobre o que ocorreu com ela, mas sobre a sua luta de alertar as mulheres, de mostrar para elas coisas básicas, de fazer com que sociedades que se acham assim tão liberais e tal, mas que aceitam o machismo no seu dia a dia, percebam aonde isso pode levar, aonde essa aceitação pode levar. E Malala está no Brasil e temos a honra de patrocinar um aniversário dela. Ela roda o mundo inteiro o tempo todo, né? Mas ela fez aniversário ontem, lá no Rio de Janeiro. Ela ajudou a pichar um stencil da Marielle, né? Contou falou sobre isso, sobre essa violência contra a mulher, e ela ninguém mais útil para isso, para falar sobre a violência contra a mulher do que ela. E aí a gente relembra que já faz 4 meses que a Marielle e o motorista foram assassinados, foram retaliados, foram usados como recado a quem quiser mexer no tamanho da ferida, do problema que são as milícias no Rio de Janeiro. Tá? E vai seguir. Cada dia perde mais força, porque a sociedade exige menos, né? Porque a sociedade não exige, não é prioridade, tá? Não é prioridade. E hoje mesmo, agora à tarde, teoricamente, para mim não vai dar em nada, mas será analisado pela Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro os 2 pedidos de impeachment que o prefeito Marcelo Crivella sofreu por conta daquela famigerada reunião com líderes evangélicos, oferecendo vantagens, oferecendo contatos específicos que poderiam facilitar atendimentos de cirurgias e tratamentos específicos do Rio de Janeiro. Tratamentos que pessoas comuns levam anos na fila para adquirirem o direito, e o prefeito estava ali dando dicas aos seus queridos amigos de que daria para facilitar a eles ou a seus indicados esses procedimentos, passando na frente e fazendo. Enfim, ele vai jurar que não. Vai jurar que, na verdade, ele estava dando os contatos apenas. Nossa mãe, hein? Apenas e tão somente para melhor esclarecimento, né? Como a assessoria já mandou dizer. Mas, enfim, é um direito dele.
Eita porra. Bichinho ruim. Caramba. A defesa é dele. Eu acho que ele que não acontecerá nada, que não vai. Embora tenha que avaliar a presença da Globo na parada, né? A presença da Globo, né? O cara foi parar no Fantástico por causa disso, né? Eu não assisti. Eu tenho acompanhado pelos portais normais que eu consulto aí no meu dia a dia. Mas o cara tá assim, a Globo consegue certas coisas que as pessoas comuns e normais não conseguem, tá? Essa motinha na minha frente, ela é ano 2007. Ela foi emplacada no ano de 2007. Por que que eu sei? Porque a placa DYY é a mesma placa de uma moto que eu tive. Na verdade, o Márcio comprou pra mim, pra investir. Foi quando eu casei, a motinho, a Intruder 125 que eu tive em 2007. Então, placas têm a ver com isso, com o ano, né? Com o momento em que você licenciou ou emplacou a moto, né? O único veículo que eu tirei zero de uma concessionária na minha vida. Marcitos. Sempre foi show, sempre foi show. Coitado, perdeu grana com isso, né? Tadinho. Me ajudou demais. Bom, eu com esses meus irmãos, se eu começar a pagar, meus irmãos, minha mãe, se eu começar a pagar, eu não gasto, não termino nessa vida, né? Não termino. Não só grana, mas também grana. Então vamos ver o que vai dar. Eu vou acompanhando aí, passando e falando. Eu acho que o administrador público ele está voltando a ser um cara de pouca preocupação com a repercussão do que ele faz ou do que ele fala. Ele tem que começar a entender isso. O Crivella é um cara inteligente, astuto. Ele é da altíssima hierarquia da Igreja Universal. Supostamente ele está licenciado. Ele ter trocado o banco de empréstimo consignado aos funcionários da prefeitura pelo banco do grupo da Igreja Universal foi só uma coincidência. Foi só uma coincidência. Tá? Ele está licenciado, ele não tem nenhuma ligação com a igreja e ele respeita o Estado laico, claro que sim. Inclusive falando nos seus discursos de que o Brasil só se tornando uma nação evangélica é que vai resolver os seus problemas. Mas enfim, ele tem que defender o prato dele, ele tem que defender o peixe dourado dele. É o grande peixe. É um valiosíssimo peixe. E eu entendo que quem conquista um tamanho de prato desse não vai querer largar e não vai aceitar tranquilamente, falar não, tá ok, tá tudo bem, eu não preciso mais disso. Entendo muito bem aonde esses caras, que na minha opinião, os grandes líderes religiosos são ateus. Eu acho. Valdemiro, Edir Macedo, R.R. Soares, os dois, o casal da Renascer, que eu não sei o nome. Esses caras são ateus, na minha opinião são. Não, deixa pra lá, não vou ficar aqui de novo deturpando o conceito religioso, porque ele se deturpa por si só. O conceito religioso não precisa de mim para se deturpar. A filosofia religiosa, a sua demência implacável, ela vai se mostrar cada vez mais para mais pessoas. Se eu, essa besta humana, conseguir identificar pessoas em média mais inteligentes que eu, vão de tempos em tempos começando a entender, começando a sacar a grande sacada que são os conceitos religiosos. Olha que motinho bonitinho.
Nova Phaser. Ontem, na correria e tudo mais, eu não acompanhei depois que eu fiquei sabendo a gratíssima surpresa de que a Croácia é finalista da Copa do Mundo de 2018. Olha só que coisa louca, né? Coisa. Quem, em sã consciência, os analistas, os especialistas, toda uma equipe milionária que movimenta muita grana para dar sua opinião, seus palpites, suas projeções, quem colocaria Croácia numa final de Copa? França, desde a Euro, desde das eliminatórias, se eu não me engano, a França foi vice-campeã da Euro, né? Perdeu para Portugal. Quem colocaria Croácia? França era uma das favoritas. O futebol dela era meio lógico de que faria um bom papel. Mas foi zebra em cima de zebra. E eu não estou considerando o Brasil perder para a Bélgica uma zebra. Ao contrário, um dos jogos mais normais, onde isso seria mais possível. Se não fosse lá, seria contra a França. Não acredito que o Brasil teria estoque suficiente para vencer Bélgica e França. Mas claro que poderia, sem problema algum. A Croácia do outro lado, lá, as chaves foram mais fáceis? Foram, e daí? Mas foram por conta das circunstâncias. O Juca até comentou que a bola puniu a Bélgica e a Inglaterra, né? Bélgica e Inglaterra estavam no mesmo grupo na primeira fase, na fase de grupos. E as duas chegaram com 2 vitórias. Para o último jogo da primeira fase jogarem entre si. E nenhuma das duas queria ganhar o jogo. O empate levaria a Bélgica, porque estava com o melhor saldo de gols, para a primeira colocação. Para explicar que o primeiro colocado poderia pegar adversários difíceis na segunda fase. E por isso, sem saber quem eles pegariam, eles preferiam ser segundo lugar. E aí o jogo final, esse jogo final da primeira fase, foi um jogo medíocre, horroroso. Eu não assisti, foi 1-0 para a Bélgica. Todo mundo fazendo força para o outro fazer gol. Uma coisa meio assim, percebia-se. E acabou que não deu nada disso. E essas nuances que não se... essas nuances que fazem para mim o futebol ainda ser um esporte gostoso de se acompanhar, justamente pela imprevisibilidade. A Bélgica acabou pegando o Japão na segunda fase, um adversário teoricamente mais fácil do que qualquer outro. Só que a Bélgica tomou 2-0 do Japão e até os 32 do segundo tempo estava perdendo de 2-0 para o Japão. Virou o jogo antes da prorrogação, inclusive, talvez pela inocência, um pouquinho de prepotência dos japoneses, mas enfim, jogo bom, jogo bonito e tal. Então assim, ninguém pediu, né? Agora,
acabou que a Inglaterra foi lá pro outro lado mais fácil mesmo. E acabou perdendo ontem para a Croácia de virada, porque fez 1-0, segundo a análise do Juca, porque eu só assisti os melhores momentos, um mini melhores momentos inclusive, os momentos de 3, 4 minutos, então não dá para ter uma noção exata, né? Foram bons lances para os dois lados. E segundo a análise do Juca Kfouri, a Inglaterra fez um gol, se acomodou nesse gol, então tratou só de garantir o resultado, aquele jogo meio covardinho. Embora eu justifique, eu entenda essa postura, que a Inglaterra não é um ótimo time. É um time batalhador que tem o Harry Kane lá na frente, que é um centroavante de nível um pouquinho superior aos demais. Só isso. Na minha opinião, a Croácia é melhor time que a Inglaterra. Tem 3 ou 4 ali, Mandzukic, Modric e mais 1 ou 2 ali, que são melhores nesse conceito. E o resto do time também batalhador, também um time simples, mas eficiente. Essa placa fala óbvio, né? Entendeu? KKK. Licença trocadilho. Como diz a Alice, Badutz. E aí o jogo se desenrolou dessa forma. A Inglaterra só voltou a atacar, a tentar a vitória, quando sofreu o gol de empate. Uma jogada até meio doida, meio perigosa do Mandzukic, né? Centroavante bom da Croácia. Mas levou o jogo para prorrogação. E aí diz que foi um erro de saída de bola. Acho que foi novamente o Mandzukic que fez o segundo gol. E mandou a Inglaterra não para casa, porque tanto Bélgica quanto Inglaterra vão disputar o terceiro lugar. Agora, claro que o Juca está usando apenas uma teoria boba. Ele mesmo sabe e não vai defender isso como um fator, né? Mas a bola pune. Não, a bola não pune. Até porque, muito bem lembrado por um leitor, falou, mas e a França que vai para a final com aquele jogo horroroso contra a Dinamarca, onde o empate garantiria os dois, né? Realmente foi um 0-0 medíocre. A França só passou a jogar bem mesmo a partir dos mata-matas, né? Que jogou bem contra todos, né? Contra a Argentina, contra o Uruguai, né? Contra a Argentina, contra o Uruguai e contra a Bélgica. Mas é um time muito consistente. Na minha opinião, agora, na análise fria, a França é time melhor do que a Croácia. Para quem eu tô torcendo? Para a Croácia. Não por um problema grave assim, mas vamos deixar isso claro, vai. Eu gosto de mais jogadores da França do que da Croácia, mas não queria que a França fosse bicampeã, né? A Croácia não tem nenhum. Então, por uma questão meio de oportunidades, né, de divisão de poderes, a Croácia ter o seu primeiro título mundial, um país de 28 anos de idade, um estado independente de 28 anos de idade,
ficou independente da antiga União Soviética em 90, na abertura que Mikhail Gorbachev proporcionou. Inclusive, queria dar uma olhada nisso, se ainda é vivo a figura lendária de Mikhail Gorbachev, o homem que revolucionou o Estado soviético. Te contar, viu, bro? Brasileiro. Embora eu esteja. As pessoas que têm conhecimento do exterior, de populações do exterior, vivem me corrigindo, dizendo que eu estou decretando ao brasileiro, que eu estou classificando apenas o brasileiro como um povo muito conservador, né? E isso é uma tendência mundial. Estão me corrigindo de que não tem grandes diferenças lá fora, não. Mas enfim, o resultado do que eles fazem é bem diferente, né? Então, por enquanto, pela minha ignorância, eu ainda mantenho as minhas convicções. Eu acho bonitinho esses carros com bandeirinha do Brasil ainda. Viraram patriotas. A partir da Copa, mas viraram. Né? Tá certo, Bolívia. Bom, é isso aí, minha gente. Um abraço.